Band News FM. 7h30. Esta é a Rádio Band News FM. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2014. Nós estamos começando a nossa edição nacional, que fica no ar com você até às 9 da matina, reunindo as praças que compõem a Rede Band News FM de notícias. Nossa saudação a Porto Alegre, a Curitiba, nossa saudação a São Paulo, a Brasília, a Belo Horizonte, a Salvador, a Fortaleza, especialmente ao Rio de Janeiro. Esta manhã difícil para muitos brasileiros, impactados pela notícia da morte do cinegrafista Santiago Andrade, nosso companheiro na Band News FM, atingido que foi por um rojão disparado durante uma manifestação na Central do Brasil na semana passada, na última quinta-feira. Manifestação esta contra o aumento das passagens de ônibus, assinado dias antes pelo prefeito carioca Eduardo Paes. O Santiago morreu depois de 20 e poucos anos de profissão, 10 dos quais passados na Band. A sua viúva deixou viúva, uma filha, 3 enteados. A menina, sua filha jornalista como ele, postou ontem uma carta, né, no Facebook, comovente, como são sempre os relatos dos filhos privados do convívio com os pais, privados da vida ao lado dos pais, especialmente filhos que têm os pais como ídolos, como referência, como é o caso da filha do Santiago. A sua viúva, com toda razão, perguntada sobre o perdão aos responsáveis por esse crime, disse perdoar, mas eles destruíram uma família. Esse impacto da morte do Santiago, além de nos atingir mais diretamente, e ter atingido evidentemente muito mais a família, e a expressão de dor da dona Arlita, a viúva, é perfeita nesse sentido. Quer dizer, não há como pensar em perdão diante de uma atitude como essa. Além de ter nos impactado pelo convívio, pela perda de um companheiro, e naturalmente impactar a imprensa, porque se vê exposta de forma bem clara a esses riscos, a esses ataques, que deliberados ou não fazem dos jornalistas, dos profissionais de imprensa, alvo permanente dos lados em conflito direto. Ontem a reportagem do Fábio Panunzio no Jornal da Band levantou os números oficiais de jornalistas feridos apenas desde o início das manifestações de junho passado, e chegou-se ao número de 117. Com o primeiro morto da lista, o Santiago, um cego parcial, repórter, fotógrafo da agência France Press, o Sérgio Silva, e muitos outros com ferimentos da futura Press, não era da France Press. O Sérgio Silva ficou cego de um olho, atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia. Manifestantes não têm balas de borracha. E muitos ouvintes, muitas pessoas, claro que o número de pessoas enviando condolências e consternadas, assustadas, preocupadas, é gigantesco. São milhões e milhões de mensagens por todo o Brasil, de manifestações de solidariedade, de apoio à família, né, de indignação, de perplexidade. Mas alguns, e não poucos, também mandaram mensagens para nós, e eu acho importante a gente abordar essas questões que ficam um pouco na contramão do sentimento geral, dizendo: olha, mas a imprensa está dando um destaque a esse acontecimento desproporcional
àquele destaque que dá em outros casos onde a violência se manifesta contra outro tipo de cidadão. E eu digo sim, de fato, ela é uma dimensão estabelecida por claro que há uma presença inevitável de uma identificação corporativa entre os jornalistas que estão exercendo essa função todos os dias e convivendo com essas realidades todos os dias, que tem na cobertura desses acontecimentos e de outros que oferecem risco à sua responsabilidade, à sua função, sua vocação, seu compromisso. É claro que nós olhamos para aquilo que nos atinge mais diretamente, aquilo com o que nos identificamos mais proximamente, com o olhar de quem está dentro da cena, vivendo o sofrimento, as perdas, as dores, as expectativas e as angústias de quem está dentro da cena. Mas é um equívoco imaginar que se deva dar menos dimensão a um fato como esse. É um equívoco geral. Primeiro porque a presença da imprensa nesses acontecimentos, aqui no Brasil, tem uma característica curiosa. Ela é vista como incômoda pelos dois lados radicais do processo. Boa parte dos 117 jornalistas feridos, inclusive o que está cego de um olho, boa parte foi atacada deliberadamente em algumas situações, como ficou provado por imagens e tudo mais, por forças policiais, pelos black blocs de farda. E outra parte, e não pouca também, não pequena, como as imagens do Jornal da Band mostrou ontem, pelos policiais black bloc ou pelos black bloc policiais. Porque há algo que precisa ser identificado. O que está em questão neste momento é o papel desse grupo irresponsável, facínora, fascista, truculento, sedioso, violento. Essas milícias travestidas de grupo de luta social, travestidas de movimento popular, que tem na violência, que tem na depredação do... Eu jamais fiz uma crítica à invasão de um prédio público, de uma Assembleia Legislativa, jamais. Porque entendo que esses espaços no processo de luta podem sim ser cobiçados como marca, como etapa, como símbolo. Essas ocupações podem sim cumprir uma função política num processo de luta. Mas não cumpre uma função política num processo de luta você acender um rojão no meio da multidão. Que atinge, por acaso, o jornalista Sérgio Andrade, Santiago Andrade, mas que podia atingir, como a bala perdida atingiu o Sérgio Silva, a bala de borracha disparada a esmo também contra a multidão, pode atingir o Santiago, como atingiu o Sérgio, mas pode atingir a criança que está saindo da Central do Brasil, a mãe grávida que está levando essa criança no colo, o idoso que está indo receber a pensão, o trabalhador que está indo trabalhar ou voltando para casa. O estudante que está indo para a escola, ou voltando do trabalho para ir para a escola, ou voltando da escola para ir para o trabalho. O rojão é tão criminoso disparado dessa forma como todas as atitudes injustificadas de violência e de depredação que os black blocs têm feito questão de abraçar como marca e como característica de sua ação, de sua militância, dando ou tentando dar a este tipo de atitude um conteúdo ideológico e político que definitivamente não tem. Uma conversa de 5 minutos com essa gente prova a inconsistência, o raso que eles são na abordagem de qualquer discussão que determine alguma consequência política que seja nos atos que praticam ou na luta que abraçam. É vamos destruir e vamos brigar e vamos bater e vamos agredir, porque essa é uma característica, uma marca de nossa ação. Assim como é uma marca da ação da polícia truculenta e inconsequente, o vamos bater, vamos agredir e vamos atirar a esmo. Só que quando é a polícia, a gente aqui se une para dizer que é a polícia. E quando é alguém que diz que está a nosso favor, lutando por nossos direitos, lutando pelos oprimidos e lutando pela democracia e por um país mais justo, como é que a gente tem que lidar? Como é que a gente tem que lidar com um grupo que se organiza com esta filosofia, com esta cultura e que não demonstra nenhum tipo, não digo de arrependimento, mas de constrangimento
diante da morte de um pai de família, como aconteceu agora. A página do Black Bloc tenta relativizar a morte do Santiago, chamando atenção para outras mortes que acontecem, por exemplo, de operários em obras de construção de estádios. É uma confusão de conceitos, de valores, é uma tentativa de cruzamento de exemplos que só mostra o quanto são débeis mentais, o quanto são mentalmente confusos esses muitos milicianozinhos precoces, esses muitos fascistazinhos precoces. A Nifetinha Impúbere, que atende pelo nome de Sininho, uma ninfetinha impúbere, foi para a delegacia, onde estava sendo autuado ou inquirido um dos dois assassinos do Santiago, para provocar os cinegrafistas que lá estavam, dirigiu-se aos jornalistas que lá estavam, naquele contexto, naquela hora, naquele local, sabendo que o outro tinha participado do crime que participou, com o Santiago agonizante a caminho da morte, para se dirigir aos caras que lá estavam trabalhando e chamá-los de carniceiros. O outro vagabundo que estava do lado dela, não sei se ambicionando algo além da militância política, apontou para o cinegrafista e disse: você é o próximo. Tomara que o próximo seja você. Próximo o quê, companheiro? Tomou a porrada que tinha que tomar. Próximo o quê? Quando a imprensa está sendo agredida e dá a isso o destaque que dá, é verdade que ela dá esse destaque às agressões que sofre, porque também reage com um sentimento de corpo. É verdade. Se alguém quiser criticar a dimensão dessa cobertura pelo que ela revela de sentimento de corpo, ou como dizem lá os franceses, mas esprit de corps, espírito de corpo, uma coisa corporativa, pode fazer essa crítica, que ela não será de todo infundada. A questão é saber se esse espírito de corpo revela algum tipo de atitude corporativa da qual a sociedade, ou com a qual a sociedade não tenha que lidar de uma maneira solidária. Porque a defesa que a imprensa faz de sua própria atividade é a defesa que ela está fazendo de uma atividade fundamental para que a sociedade acompanhe os fatos, conscientize-se deles, faça seus julgamentos, tome suas decisões. 117 jornalistas feridos, um morto, um cego, em 7 meses de cobertura de protestos, mostra que, além do risco inerente de estar em áreas de conflito, também há um dirigismo, um direcionar de violência contra a atividade da imprensa. E quem quer calar, intimidar ou afastar a imprensa da cena, da história, da cobertura da história, tem algum interesse escuso a fazer com a história. Está querendo construir uma história no escuro, sem o olhar da sociedade. E quem está ali filmando, fotografando, relatando, narrando, e aí essa palhaçada que os mijões do Black Bloc, esses idiotas, porque a imprensa grande, não tem grande imprensa, tem grande, pequena, média, a agência do Sérgio Silva, ferido, atingido um tiro de bala de borracha no olho e cego, não recuperará o olho, era uma agência... não é uma agência que se possa chamar de uma gigantesca agência, estava lá cumprindo seu trabalho, estava lá fazendo seu trabalho. Os pequenos, médios veículos de imprensa, e mesmo aquela imprensa que está nas redes sociais, também está ali sujeito ao mesmo rojão que atingiu o Santiago. Então, ainda que o alvo da bala e do rojão não tenha sido deliberadamente a imprensa, o número de 117 jornalistas feridos, volto a dizer, com um morto e um cego parcialmente, mostra que a reação a esse crime precisa de fato ser exemplar. Precisa de fato ser exemplar. E a punição a esses 2 Black Blocs precisa ser tão exemplar quanto essa reação, para que esse movimento encontre da sociedade, dentro da lei,
um basta ao que veio fazendo até agora, como se representasse os interesses dessa sociedade, como se fizesse parte de fato integrada, aliada, solidária do movimento popular. Não é. Tanto não é que nós não estamos discutindo um único segundo sequer sobre aquilo que ensejou o movimento pacífico, o protesto pacífico da última quinta-feira, que foi o aumento da passagem de ônibus no Rio de Janeiro, dado pelo prefeito Eduardo Paes, anulando o cancelamento das passagens do aumento resultante dos protestos de 7 meses atrás. Não há discussão política em torno das manifestações, porque os black blocs, com seus métodos, com seu fascismo, sua truculência e sua violência, se apropriaram das manifestações e produzem com sua truculência a repercussão, o cenário e as imagens que vão alimentar o noticiário no dia seguinte, porque é impossível achar que alguém vai discutir qualquer tema político de uma manifestação quando dela resulta a morte de quem quer que seja. É claro que a notícia será a morte. É claro que a notícia será o quebra-quebra. É claro que a notícia será a depredação. É claro que a notícia será a violência. É claro, porque ela se impõe como fato. Ela se impõe como acontecimento. É isso que eles têm feito. Eles têm afastado a população das manifestações. Eles têm despolitizado as manifestações. Eles têm matado a repercussão política das manifestações, reduzindo tudo ao seu receituário de somos machões, somos valentões, somos violentões, somos os donos da verdade. Essa gente merece o repúdio e a resistência da sociedade brasileira à sua própria existência. Os black blocs, para mim, deviam ter a sua existência questionada enquanto assumirem, como têm assumido, abraçado como têm abraçado, as práticas que vêm manifestando cada dia mais e sempre. Do meu ponto de vista, não se trata de discutir aqui, proibi-los de organizarem-se como grupo político, ideológico ou o que queiram ser, mas tratá-los como criminosos quando criminosas forem suas condutas. E é o que tem sido, sistematicamente, com uma grande perda, volto a insistir, para todo o processo da luta popular e do movimento popular. O crime que esses caras cometeram, matando o Santiago, vai muito além da trágica morte do nosso companheiro. Muito além. E a sociedade brasileira precisa se dar conta disso. Precisa dizer um basta aos black blocs de uma maneira categórica e definitiva. Queria chamar a atenção para o fato de que está por poucos momentos a prisão, é o que todo mundo espera, do segundo criminoso, além do Fábio, que já está preso, aquele cara que... Caio Silva de Souza. Carlos Silva de Souza. Caio, que efetivamente acendeu o rojão. Foi uma ação combinada dos dois, no sentido de que um deu a arma e o outro apertou o gatilho. Portanto, eles são cúmplices em igual medida do crime cometido. Está por poucas horas, esperamos todos a prisão desse Caio. E eu quero só fazer um registro aqui de como muita gente se engajou nessa identificação. Quem era esse criminoso, onde era, como se chamava. E acabou sendo de um jovem jornalista, estagiário da Band no Rio de Janeiro, o Aldir Coni, com uma colega dele. Eu vou pedir até ao Rodolfo, se estiver nos ouvindo, para passar o nome dela aqui para a redação, se tiver, que eu não sei se essa colega, jovem também, muito jovens, é jornalista, mas eles ficaram, Tatiana, olhando centenas de imagens postadas em redes sociais da manifestação, daquela quinta-feira. E numa dessas imagens, que eles ficaram rastreando por conta própria, não tinham sido incumbidos, ele não tinha sido incumbido pela chefia dele de fazer esse trabalho, ficou fazendo em casa e tal, enfim, procurando, pimba! Achou. Bateu na imagem do Caio saindo da estação da Central do Brasil, corpo inteiro, o rosto à mostra, e percebeu que a roupa e o porte físico eram idênticos. E chamou a atenção da chefia
da Band no Rio de Janeiro, do Rodolfo Schneider, que imediatamente passou as imagens para o delegado que está conduzindo o inquérito, este para a perícia e a perícia com... E essas imagens foram levadas para o tatuador, o Fábio, o outro Black Bloc, que ali reconheceu que era o cara que estava com o rojão, que disparou o rojão. Esse trabalho, que não é um trabalho apenas jornalístico, mas um trabalho cidadão, de quem se engajou no esforço para identificar esse criminoso, esse caráter coletivo desse trabalho é exatamente o que tem que prevalecer na discussão agora das consequências desse crime. Não pelo crime em si, volto a insistir, não pelo rojão disparado a esmo que matou um trabalhador, que eu volto a dizer, podia ser um trabalhador, um operário saindo do trem da Central ou chegando no trem da Central para ir para casa, uma criança, um idoso, pouco importa. Mas pelo que ele representa, mais uma vez, de ato criminoso dos Black Blocs, que até agora não tem tido consequência alguma sobre esse grupo e sobre suas práticas. Precisa ter. Vamos lá.